vocês. Bem-vindos para mais uma aula de ciências da Escola Municipal para Aulas Digitais. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque. Estamos aqui com nossa intérprete de Libras, Amanda, que vai conosco nessa viagem aí de aprendizagem. Hoje o nosso tema são infecções sexualmente transmissíveis, dando ênfase à AIDS. Nós já vimos um pouco sobre isso, mas como dezembro nós comemoramos, não é? 1º de dezembro comemoramos já o Dia Mundial contra a AIDS e o mês de dezembro todo também, ele dá ênfase também à prevenção da AIDS. Então, eu achei melhor, nós combinamos para termos mais alguma coisa sobre a AIDS. Lembramos que nossas aulas estão na TV e também estão disponíveis no YouTube. Então vão lá, se vocês quiserem assistir, quiserem repetir, se ficou alguma dúvida, dá um like, conversa conosco que eu estarei lá para responder a vocês, tá certo? Sempre à disposição de vocês, que essas aulas são preparadas com muito carinho, pensando em vocês. Lembrando que nós temos o aplicativo, não é? Para quem tem celular iOS ou Android, está aí na nossa telinha o QR Code para que vocês possam baixar o nosso aplicativo do Educa Recife para podermos interagir aqui ao vivo conosco nas nossas aulas, tá certo? Então, para tirar dúvidas, para responder perguntas durante a nossa aula, identifiquem-se, coloquem o nome da escola de vocês. Desde já agradeço aos gestores, professores, coordenadores das escolas que estão sempre aí, uns grandes parceiros nossos, juntamente com vocês, que fazem a nossa aula ser mais dinâmica e ter mais interação. Então, não esqueçam de baixar o nosso aplicativo. Então, dezembro também é o mês que é dedicado também ao câncer de pele. Então, é o dezembro também laranja, tanto o dezembro vermelho, combate à AIDS, como dezembro laranja. Então, o dezembro laranja é o mês nacional também de prevenção do câncer de pele. Então, o máximo de cuidado, existem ainda pessoas que morrem de câncer de pele, então o cuidado a se expor ao sol, né, entre 10 horas e as 16 horas, evitar esse momento de sol. Usar também, não é, camisa UV com chapéu protegendo para evitar a incidência de raios solares. Importante também o óculos de sol com proteção UV e também o protetor solar para que possa acontecer a prevenção. Então é importante que vocês tenham bastante cuidado, que estamos no verão, não é? Quem vai para as praias, piscinas, caminhadas, se expondo ao sol. Então observe os horários que requer mais cuidado com essa exposição para a prevenção do câncer de pele. Então, se você prevenir, você também vai evitar o câncer de pele. Então, vou trazer aqui a professora Isabel Borges, que está conosco, para dizer como está o nosso chat e o que é que ela tem para nos contribuir sobre o câncer de pele. Que bom, Cláudia, né? Tá mais uma vez aqui, né? Já estamos com os alunos, né? Diógenes, Andriele e Caroline. Diógenes começou a aula, antes mesmo de você falar, perguntando se era o dezembro laranja. E eu respondi também, né? O dezembro laranja e o dezembro vermelho. Estamos aí. Então, em relação ao câncer de pele, o recadinho que eu quero dar a vocês é ter cuidado no momento que vai para a escola, né? Procurar aí a calçada que tem mais sombra, né? Colocar um boné, lembrando que quando chegar na escola, né? Quando chegar dentro da escola, principalmente na sala de aula, retirar o boné, né? E outros cuidados mais, né? Então, aqui nós estamos, só para lembrar a você, Cláudia, Diógenes, Andriele e Caroline, que estão aqui desejando uma boa aula para a gente e para vocês também, pessoal. E um bom dia. E vamos lá, ver o que a professora Cláudia trouxe para a gente, né? Em relação aí à questão da AIDS e das outras doenças. Fiquem atentos. Que bom, pessoal, que vocês já estão aí presentes, né? Alerta aí no nosso tema de hoje. Diógenes, na dúvida, sim, isso, Diógenes, dezembro é o dezembro laranja e o dezembro vermelho também. O nosso alerta à prevenção do câncer de pele e também da AIDS. No dia 1º de dezembro foi realmente o Dia Mundial, né? Onde existe o alerta
justamente de prevenção à AIDS. E quando surgiu esse dia, surgiu para divulgar realmente a importância de prevenção desta doença. Então, ela está aí, mesmo com outras doenças que estão aparecendo, a AIDS está aí presente, então realmente devemos ter cuidado. E também um objetivo de realizar campanhas de solidariedade das pessoas portadoras do vírus. Então, essas pessoas, elas são menosprezadas, às vezes elas não têm condições também de ir para um hospital. Então, uma solidariedade a essas pessoas, principalmente que já estamos também no mês de dezembro. Então, durante todo o ano, que prestemos essa solidariedade a essas pessoas portadoras do vírus. E também, o principal é o preconceito contra essas pessoas. Então, acabar esse preconceito, porque como nós vamos ver na nossa aula, as pessoas que descobrem cedo e que têm o controle realmente de tomar os remédios, os medicamentos, elas conseguem ter uma vida normal. Então, vamos ficar alertas, vamos prestar essa solidariedade, evitar esse preconceito e a cada dia conscientizar as pessoas da importância da prevenção contra esta doença e contra esse vírus que atinge muito rápido o nosso sistema imunológico. Então, vou dizer mais ou menos, a gente vai começar o que é uma infecção sexualmente transmissível, que são várias, mas a nossa aula é especificamente sobre a AIDS. Então, o que é uma infecção sexualmente transmissível? Ela é representada pela letra IST, são aquelas infecções cuja contaminação se dá por via sexual, nas mais diversas modalidades, tanto em pessoas heterossexuais quanto pessoas homossexuais. Então, ela aparece em várias pessoas, em vários níveis também sociais, que é o que vamos ver também. E também, ela, apesar dessa forma de transmissão da AIDS ser a principal, não é a única em muitos casos. Então, acontece a contaminação também em transfusão de sangue contaminado, o contato direto ou indireto com feridas ou líquido oriundo de outras coisas, de outras feridas, e também pode acontecer a contaminação de mãe gestante para filho e outras formas de contaminação. Então, a principal é na relação sexual, mas nós vimos que acontece também em transfusão de sangue. Hoje, existe um controle maior na transfusão de sangue para que não ocorra a contaminação. Nos anos 80, quando o vírus realmente era desconhecido, muitas pessoas foram contaminadas devido ao desconhecimento, então foram contaminadas na transfusão de sangue. Mas hoje o controle já é muito seguro, o controle na questão do vírus HIV, para não sair contaminando outras pessoas em casos de transfusão de sangue. Isso aí é bem tranquilo hoje. E essas infecções sexualmente transmissíveis, elas se manifestam também em ambos os sexos, em diferentes faixas etárias, em todos os níveis socioeconômicos, mas nem sempre elas apresentam logo os sintomas. Então, ela atinge pessoas de várias idades. E nessa campanha do Dia Mundial de AIDS, ela quer atingir mais os jovens, os adolescentes entre 15 e 24 anos, que através de uma pesquisa percebeu-se que atualmente são as pessoas que estão sendo mais contaminadas, as pessoas dessa fase, porque se parou um pouquinho de alerta, de prevenção. Então, as pessoas acham que nunca podem acontecer com você, mas sempre estamos predispostos a sermos contaminados. Então, bastante atenção com essa relação. Então, pode atingir qualquer pessoa, homem, mulher, heterossexual, homossexual, de todos os níveis socioeconômicos. Então, de todo jeito, pode ser qualquer um, pode ser contaminado. Então, o máximo de cuidado, o principal é a prevenção. Então, aqui nós vemos AIDS, o que é, não é? O que é realmente a AIDS. Então, a AIDS aqui, como nós vemos, ela é a síndrome da imunodeficiência adquirida. É uma fase da infecção que ela é causada pelo vírus HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, e observa-se um grande comprometimento do sistema imunológico do indivíduo. Então, o vírus, quando ele é contaminado, ele atinge principalmente o sistema imunológico.
E o nosso organismo, que são os leucócitos, né, que estão aí nos defendendo, ele vai atingir logo esses glóbulos brancos, os leucócitos, que vão nos defender de uma série de doenças. E o que é que acontece? Nosso corpo, ele fica predisposto a pegar uma série de doenças. E aí vai atingindo o sistema imunológico, vai enfraquecendo a pessoa. Mas vamos ver que ele não atinge muito rápido. Existem pessoas que são portadores do vírus sem sintomas e nem sabem. Então, por isso que é importante, em casos de suspeita, você procurar imediatamente um posto de saúde para fazer o teste, tá certo? Fazer o teste para ficar mais tranquilo se realmente está com o vírus ou não. E aqui uma diferençazinha entre HIV e AIDS. Então, muitas pessoas acham que HIV e AIDS são sinônimos, mas não é a mesma coisa. HIV é o vírus e AIDS é a doença que desenvolveu. Então, o HIV é o vírus causador da AIDS que vai atacar as células específicas do sistema imunológico. Ter HIV não significa que a pessoa desenvolverá a AIDS. E a AIDS é a doença causada pelo HIV que ataca também células específicas do sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças. Então, quando você já está com a doença, já torna-se mais visível, né? Os sintomas já estão bem visíveis. E só o portador do vírus é mais leve. Então, por isso que é importante a prevenção para não contrair o vírus, ou se contrair o vírus, procurar fazer logo o teste e começar já o tratamento com medicamentos antirretrovirais que vão estacionar o vírus, não vai curar da doença, mas vai estacionar o vírus, fazendo com que ele não enfraqueça o nosso sistema imunológico e possamos ficar predispostos a uma série de outras doenças, como a tuberculose, a toxoplasmose e etc., que acontece realmente com as pessoas portadoras do vírus que não descobrem que tem e quando vai descobrir já está muitos sintomas que já vai estar com a doença. E aqui vamos a uma interação que eu acho que está bem interessante aí nosso chat, que esse tema realmente é um tema atrativo para vocês adolescentes, para a prevenção. E eu tenho uma pergunta aí, se vocês tinham conhecimento que HIV e AIDS não são sinônimos, não é a mesma coisa, será que vocês tinham conhecimento disso? Então coloquem aí no nosso chat sim ou não. Se vocês tinham conhecimento dessa diferença ou se vocês achavam que seria a mesma coisa. E aí, professora Isabel, como é que está o nosso chat? Nossos amiguinhos aí participativos, será que colocaram alguma coisa já? Caroline, Diógenes? Estão sim, Cláudia, estão bem participativos, né? A questão aí de Diógenes, Andriele, Caroline. Caroline já começou a responder, ela disse que não tinha esse conhecimento, né, da questão aí dessa diferença, né, e vamos ver se tem mais alguns aqui para responder, né, estamos contando ainda com a participação de Diógenes, com a participação de Andriele, e vamos ver se eles respondem aí para a gente. Assim que eles responderem, eu passo para você, pode continuar. Então, desde já agradeço a Caroline e Diógenes e Andriele, coloquem aí se vocês tinham conhecimento ou não, tá certo? Espero que vocês estejam gostando da nossa aula. Então, aqui, ser portador do HIV não é a mesma coisa que ter AIDS. E o vírus causador da síndrome é transmitido principalmente por meio de relação sexual desprotegida e com paciente contaminado. Então, para você contrair o HIV, é quando você tem uma relação sexual com uma pessoa que seja portadora do vírus HIV. Então, ele vai contaminar e sem proteção, né? Se você não tiver proteção, vai ser contaminado, tanto da AIDS como de outras infecções sexualmente transmissíveis que existem por aí. E por muito tempo, essa doença, ela foi tratada como uma sentença de morte. Hoje, no entanto, o indivíduo HIV positivo, ele pode ter praticamente uma vida normal. Então, até se conhecer realmente como era esse vírus, como ele atuava, como era que ele agia,
Quando a pessoa detectava que estava com o vírus, já achava que iria morrer, até porque muitas pessoas portadoras do vírus e chegou a doença morreram, mesmo sem saber por quê. Eles não fizeram a prevenção e também não detectaram cedo que eram portadores do vírus. Então, muitas pessoas morreram e antigamente era uma sentença de morte. Hoje, já existe o controle, não é? Já existe o medicamento que não vai curar, mas vai te dar uma melhor qualidade de vida, desde que você também tenha cuidado para também não estar contaminando outras pessoas por aí. Então, o mesmo cuidado que você tem que ter, que você foi contaminado, mas não vai estar contaminando outras pessoas. E quem não tem o vírus, tenha bastante cuidado e faça realmente a prevenção. Então, aqui nós já temos algumas respostas, não é, professora Isabel? Alguma participação? Temos sim, né? Caroline, que eu já tinha falado, que disse que não conhecia aí essa diferença. E Andriele também disse que não, né? É muito interessante saber que agora eles já sabem a diferença, não é isso, professora Cláudia? Que o HIV representa aí a questão do vírus e a AIDS a questão da doença. É muito bom saber que a partir dessa aula vocês agora já sabem e, como eu disse aqui, vocês já podem estar falando para outras pessoas também. Isso, pessoal, é muito importante que nós possamos conscientizar e explicar às outras pessoas também. Porque com o Covid aí, muitas pessoas achavam que todas as outras doenças acabaram, mas não, ela continua aí infectando a cada dia milhões de pessoas. Segundo dados que nós vimos, 64% das pessoas também sofrem bastante preconceito, né? Então, a AIDS atualmente, o tratamento... Existe o tratamento, né? Ele é feito com comprimidos antirretrovirais, que é chamado, muitas pessoas falam que é um coquetel, porque é a junção de várias substâncias que elas não vão levar a cura do paciente até o momento, né? Mas ela também, ela pode estabilizar esse vírus para que esse vírus não vá desenvolver e não vá atrapalhar o nosso sistema imunológico. Então, ele dá uma enfraquecida, mas não leva à cura, você é portador. Houve apenas 2 casos de pacientes curados com HIV, mas até agora não se comprovou por que eles foram curados. Eles tiveram alguns transplantes de medula, algumas técnicas, mas ainda ela não foi oficialmente publicada que realmente foi através disso que houve a cura. Então, atualmente, nós não temos esses dados como se foi um tratamento que foi feito. Então, atualmente, a AIDS ela não tem cura, né? Não conseguimos matar realmente o vírus, mas podemos enfraquecê-lo com os antirretrovirais. E, atualmente, a Anvisa está liberando um antirretroviral que só usa 2 drogas em um comprimido só, e está fazendo efeito. Foi lançado recentemente, eu acho que foi publicado essa semana, sobre isso, a Anvisa liberando esse medicamento. Então, já vai diminuir a ingestão de medicamentos. Em vez de tomar vários tipos de drogas, 2 já vão enfraquecendo o vírus HIV, para que ele não se desenvolva e não atinja tanto o sistema imunológico. Então, o que é a AIDS, né? Nós vimos o vírus e agora a AIDS. É uma fase da infecção causada pelo HIV em que o paciente apresenta infecções oportunistas e neoplasias. Então, o paciente adquire, como eu disse, a tuberculose e também alguns tipos de câncer também, ele adquire também com a doença. O sistema imunológico vai realmente o vírus atinge, ele é muito esperto, o vírus do HIV, porque ele vem para o organismo e ele já vai atingir aquele bloqueador de outras doenças. Então, ele já vai atingir o nosso sistema imunológico, ele já vai atingir os glóbulos brancos, que é a defesa do nosso organismo, que vai defender o nosso organismo. Então, ele diz, pronto, eu vou atingir ele porque ele não tem como me derrubar, ele vai morrer comigo. Então, é muito sério esse vírus que atinge também, que transmite a AIDS. E aqui, isso ocorre também porque o sistema imunológico do indivíduo, ele apresenta-se muito comprometido, tornando-o mais suscetível a esses problemas de saúde. Essas doenças oportunistas, elas podem levar o indivíduo à morte. Então, o que é que acontece? Você contraiu o vírus,
não se cuidou rápido, não tomou os antirretrovirais, então veio a doença e aí você ficou suscetível a outras doenças. Então você vai morrer, termina morrendo de outras doenças, como um câncer, uma tuberculose. Então seu organismo não consegue se defender daquela doença. Então é um vírus realmente que ele é bastante agressivo, a pessoa compromete muito o sistema imunológico das pessoas que contraíram. Agora, vale destacar aqui, que de acordo com o Programa das Nações Unidas, que tem a função de criar soluções e ajudar nações no combate à AIDS, as mortes relacionadas à AIDS foram reduzidas em mais de 55% desde o pico que houve em 2004. Então, hoje houve uma redução. Por que houve uma redução? Porque as pessoas alertaram mais a se cuidar, né, a fazer a prevenção e quem é portador do vírus realmente tomar a medicação. Muitos se recusam a tomar, mas a medicação já estacionou o vírus para que ele não atingisse o sistema imunológico e a pessoa hoje só é portador do vírus e não tem a doença. Mas é necessário o acompanhamento sempre para saber como está o seu sistema imunológico. Uma pessoa, ela pode ser portadora do vírus e passar anos sem apresentar comprometimento grave de seu sistema imunológico. E tem uma coisa que esse vírus, às vezes ele fica uns 10 anos e não desenvolve nada na pessoa. Então depende também de pessoa para pessoa. Às vezes ele fica como se fosse um sistema de incubação, sem desenvolver nada naquele organismo daquela pessoa. Então, mas essa pessoa, realmente, ela tem que procurar o médico para fazer os exames, fazer os testes, que temos testes gratuitos aí pelo SUS, e esse teste tem teste que sai em 30 minutos. Mas se der positivo, esse teste também ele é repetido, porque às vezes não consegue detectar rapidamente. Mas aí sempre é bom procurar, porque qualquer coisa você deve procurar imediatamente o sistema de saúde para começar com o tratamento com os antirretrovirais. O HIV, ele trata-se de um retrovírus com genoma de RNA. Ele afeta principalmente esses linfócitos, TCD4+. Então, esses linfócitos é onde o vírus HIV ele atinge imediatamente. Linfócitos TCD4 positivo, que são os responsáveis pela defesa do nosso organismo. Mas também ele pode afetar outras células, como os monócitos e os macrófagos. Então, ele sai procurando atingir várias células também do nosso organismo, porque ele realmente é bastante letal. Então, ele já entra no nosso organismo tentando, como se fosse o dono do pedaço, tentando desorganizar realmente o nosso organismo. Então, a prevenção hoje é tudo, né? Vamos ter bastante cuidado. Acredita-se que o HIV começou a circular em humanos por meio do contato com o sangue infectado de chimpanzés, quando o homem caçava esses animais para se alimentar. Então, acredita-se que surgiu assim, por isso que às vezes a gente diz, não, veio do macaco, como apareceu esse HIV? Então, acredita-se que foi dessa maneira, mas não se tem tanta certeza, apesar de saberem que a transmissão desses chimpanzés para humanos provavelmente ocorreu mais ou menos no século XIX, já existia esse vírus por aí, que não é letal para os chimpanzés, mas para o homem ele afeta realmente em grande quantidade e de grande proporção. Agora, o primeiro caso de AIDS que foi registrado no mundo inteiro, foi no início da década de 80, no caso confirmado na década de 80. A síndrome foi descrita em 1981, quando se descobriu, mas a primeira vítima da doença foi uma médica e pesquisadora dinamarquesa, que foi Margrethe Rask, e ela faleceu em 12 de dezembro de 77. Mas observe, de uma doença que deteriorou rapidamente. Observem que foi detectado em 80, mas ela morreu em 77, porque depois que ela morreu,
eles pesquisaram, né? Eles fizeram uma autópsia nela depois de muito tempo para ver de que realmente ela morreu. Então, ela morreu com 47 anos. Foi detectado que foi do vírus HIV, no caso a doença. Como ela não sabia que estava contaminada, ela não se cuidou. E ela era uma grande pesquisadora que estava na África, pesquisando o vírus Ebola. Então, ela morreu rapidamente com tuberculose e uma série de outras doenças muito atingidas. O pulmão dela foi muito atingido. Então, veja bem, ela é portadora do vírus e morreu com uma doença que atingiu os seus pulmões e morreu rapidamente. Então, aí foi em 1980 que descobriram esse vírus e depois é que em 81 realmente pesquisaram e viram que ela morreu de AIDS. Então, foi a primeira pessoa no mundo a morrer e foi detectado que morreu com o vírus da AIDS. Aqui podemos ver uma retrospectiva que em 81 foi que descreve-se pela primeira vez a AIDS, né, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Contudo, não nomeou-se cientificamente. Neste mesmo ano, morreu também Gaetan Douglas, conhecido como um paciente zero, porque acredita-se que tenha sido ele um dos primeiros a espalhar a doença nos Estados Unidos. Então, ele era portador do vírus e começou a espalhar a doença nos Estados Unidos. Então, ele era considerado também um paciente zero, certo? Então, aí foi vendo aí a doença, depois daí, a doença, se vermos a linha do tempo, a doença foi espalhando-se de uma forma muito rápida e se alastrando rapidamente por todos os outros países. E chegou muito rápida no Brasil também. No Brasil foram 7 casos, em São Paulo de imediato, e depois foi chegando em outros estados também brasileiros. Então, aqui no nosso país também, muitas pessoas hoje são portadoras do vírus HIV, muitas pessoas fazem tratamento e ainda tem casos de pessoas que não querem fazer o tratamento. Vou passar para a professora Isabel para a despedida e considerações finais. Pois é, professora Cláudia. Acho que os alunos aqui estão muito atentos, né? Andriele, Diógenes, Caroline, então eles estão muito atentos com o tema de hoje. Eu até questionei o que eles estavam achando em relação ao tema e eu estou me despedindo, né? Vamos continuar ainda com esse tema, viu, pessoal? Então fiquem atentos e até o nosso próximo encontro. Tchau! Pessoal, é um tema interessante, um tema grande. Nós vamos continuar na próxima aula também, para nós encerrarmos esse tema, que eu acho de grande importância para vocês terem conhecimento, né? Ficarem atentos e também conscientizar outras pessoas e mostrar realmente da importância da prevenção. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada a todos vocês.